Bom dia, pessoal. E hoje nós vamos estar dando continuidade ao assunto de figuras geométricas e vamos estar finalizando esse assunto, tá certo? E hoje nós vamos estudar não poliedros, tá? A gente viu que era poliedros, né? Que eles se classificavam em dois, pirâmides e prisma. E aí a gente viu a definição para os dois, tanto para pirâmide quanto para prisma. E hoje nós vamos ver os não poliedros, tá certo? E eles vão ser classificados em três figuras, né, bem conhecidas. Nós vamos ter o cilindro, né, o primeiro cilindro, que nos remete àquele cano, né, uma latinha de refrigerante é um cilindro. Os canos que a gente encontra, né, o meu piloto, ele é em forma de cilindro. E nós vamos ter o chapeuzinho de aniversário, que é o cone, né? Aquele chapeuzinho de aniversário, ou a casquinha de sorvete, aquele cone de trânsito também. Ele é um não poliedro, né? E por último, a esfera, tá certo? Então são três. Esse assunto ele é bem simples, né? As questões também é bem simples, mas vocês precisam saber disso. O que é que caracteriza um não poliedro? Ele vai ter uma parte, né, uma parte da sua figura arredondada. E ele tem a característica de rolar, justamente por ter essa parte arredondada, né? O cilindro, ele rola, né? Se a gente der um impulso nele, ele vai rolar um pouquinho e vai parar, mas ele tem essa capacidade de rolar. A esfera também, né? Vocês sabem que a esfera é a bola. E o cone. Então, as figuras que têm essa parte arredondada, ela é chamada de não poliedro. Não poliedro, porém eles têm os nomes específicos, né? E aí a gente vamos relembrar. O cone, a esfera e o cilindro, tá bom? São esses três. E aí, pessoal, nós temos três questões para fazer, tá certo? Antes de eu explicar as questões, se eu lembrar, eu digo a vocês. Eu estou tentando ainda lembrar o que eu quero falar para vocês. Mas enfim, vamos lá. E aí são três questões. Lembrando que as questões do livro, pessoal, vocês não vão me mandar, tá bom? E aí, segunda-feira, essa atividade do livro vocês não me mandam, tá? E eu vou fazer uma abordando esses dois assuntos. Tanto de poliedros, né, para vocês, quanto de não poliedros, os dois, tá? Vai uma atividade, essa vocês me mandam, a do livro não, quando a gente voltar em breve, se Deus quiser, e aí eu faço essa correção com vocês, tá bom? Então vamos lá. A questão número 1 diz assim: em cada item, escreva o nome da figura geométrica espacial que o objeto lembra. Então, vocês vão ter aí 5 objetos. E aí vocês vão ver, esse objeto me lembra o quê? Né? Como a gente está estudando figuras não poliedro, vai lembrar um desses três. Cone, esfera ou cilindro, tá? Não vai lembrar um quadrado, uma pirâmide, não, porque esse assunto a gente já estudou. Então, vocês vão olhar e vão ver. O que é que ele lembra? Um desses três. Cone, cilindro ou esfera. Na questão 2, ele pede para que você ligue a figura à sua planificação. O que é a planificação? Eu já expliquei para vocês. É o objeto desmontado, né? É como se eu visse ele de uma forma desmontada. E quando eu monto ele, que figura ele forma? Então, vocês vão ter a figura montada e uma figura desmontada. Então, é só ligar um ao outro. E a questão 3, para finalizar, diz assim: as imagens a seguir, elas apresentam ilusões de óptica. Qual é a figura geométrica espacial sugerida em cada uma delas? E aí vocês precisam olhar bem, tá, pessoal? Então tem a A e tem a B, é só questão de olhar. Você olha aqui para a questão A, você vai ver. Essa imagem me remete ao quê? A um cone, a um cilindro ou uma esfera.
E aí você coloca o nome logo abaixo do desenho. E a B do mesmo jeito, tá certo? São só essas figuras não, são só essas questões, 3, né? E aí a gente tá encerrando para na próxima aula a gente estar vendo. E aí, pessoal, como são pouquinhos e esses assuntos são bem fáceis, né? Vocês podem estar fazendo, para finalizar, na página 122, o que eu estudei nesse capítulo, né? No caso de poliedros. Bem fáceis, só para vocês completar com nomezinhos, bem facilzinho mesmo, tá? É só uma sugestão, vocês podem estar fazendo essa atividade complementar na página 122 e 123, tá? Na próxima aula a gente vai estar dando início aos números positivos e negativos do nosso capítulo 5, tá bom? Então é isso, boa aula. Recapitulando nossa aula de hoje, não poliedros, tá? Qual é a característica de um não poliedro? É rolar, né? Ele tem essa característica de rolar. Ele vai ter uma parte, né, uma das suas partes, ela vai ser arredondada e por isso ele tem essa capacidade de rolar. E os não poliedros, eles são classificados em 3: cilindro, cone e esfera, tá bom? Então é isso. A atividade está na página 118 e 119 do nosso livro didático. Essa atividade vocês deixam no livro, não precisam me enviar, tá certo? Boa aula e até a nossa próxima videoaula.